E a primeira média que eu vou te mostrar que sai das médias aritméticas é a média geométrica. A média geométrica talvez me lembre progressão geométrica. Isso! A média geométrica está lá dentro de PG, da progressão geométrica. Se você já viu essa aula antes, você já vai com certeza lembrar, talvez. E é uma das maneiras de quê? Contextualizar. Você pode fazer um contexto, uma historinha de uma PG, de uma progressão geométrica e resolver aquela questão por média geométrica. Mas tem outros contextos também. Primeira coisa importante é o quê? Ah, mandou bem! Quando é média, primeiro é a característica. Ai, como é que resolve? Calma! Primeiro a característica, o que caracteriza que será uma média geométrica. Adri, qual é a característica para a média geométrica? O produto dos valores. Quando eu falo produto, você lembra o que é? Que se fala uma frase uma vida inteira, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então o que quer dizer isso? Não sei, só sei que a frase vale. Para! A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem numa multiplicação não altera o resultado dela. Então, quando eu falo de produto, eu estou falando de uma multiplicação. Então, Adriano, se eu encontrar valores tal que eu quero calcular a média deles, mas eles estão se multiplicando, ou seja, eu posso alterar cada número por um único, trocar pela média, mas eu não posso alterar o produto, a multiplicação total, isso é uma média geométrica. Ok, identifiquei, caracterizei. Como é que eu resolvo agora? Como é que eu resolvo uma média geométrica? Assim. Meu Deus do céu, tá piorando. Calma, eu vou te mostrar um por um. Vai lá. X com uma barrinha em cima, simbologia de média. Raiz enésima. O que é N? N é a quantidade. Então, se eu tiver 2 valores, raiz quadrada. Se eu tiver 3 valores, raiz cúbica. Se eu tiver 10 valores, raiz décima. Ah, o que é isso aqui? Isso aí é um pisão. Para, Adriano. É sério. Isso aqui é o pi maiúsculo. Afinal de contas, pi é uma letra grega. Antes eu te mostrei o sigma maiúsculo, que era somatório. O pi maiúsculo, mais retão assim mesmo, né? Fica meio engessadão, meio reto. O minúsculo ele é mais com curvinhas. O pi maiúsculo é mais retão. Adri, esse pi maiúsculo ele representa produtório. E está totalmente ligado à média geométrica. Adri, produtório, se no somatório você soma, no produtório você multiplica. Você vai multiplicando os valores. Então é o produto, a multiplicação dos valores. Do x1, do x2 e assim por diante. Ok? Adri, a raiz enésima de um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, seja lá quantos valores você vai ter. Pegou a ideia? Vamos fazer um exemplo? Adriano, você falou que caía de maneira contextualizada. Quero ver então. Olha só, vou te mostrar um exemplo muito legal. Que olha só, cai em muitas provas de vestibular o texto inicial. Só que a pergunta do vestibular é normalmente outra. Se os vestibulares começarem a mudar a pergunta, você vai estar preparado. Você aqui no MTM vai estar preparado para resolver esse tipo de questão. Vamos lá então? Olha só, questão do MTM. O preço de uma determinada mercadoria sofreu 2 valorizações, 2 aumentos sucessivos, em 2 meses consecutivos. Uma de 21% e outra de 44%. Até aqui, esse texto é tradicional do vestibular. Alguma coisa teve 2 aumentos. Aumentou 21%, aumentou 44%. Qual é a pergunta tradicional do vestibular? Qual é o aumento total? E você já aprendeu que aumentou 21, aumentou 44, é só somar os 2 aumentos. Vou somar! Tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver. Você não vai fazer 21 mais 44, 65. Você já sabe que não é assim que se resolve, você já deve ter visto a aula de porcentagem. Adri, aumentou 21? Aumentou 44. Eu sei que não aumentou 65. Ok, eu faria a continha para ver o aumento total. Mas a pergunta não foi o aumento total. A pergunta é: qual é a média de valorização nos 2 meses? Ou seja, se eu sou dono de uma empresa, de uma loja, seja lá do que for, eu tenho um produto que tem um certo valor. Eu vou aumentar num mês 21%. E depois eu vou aumentar 44%. Só que adivinha? Quando eu dou um aumento de 44%, meu cliente olha e diz: nossa, como aumentou! Então, ao invés de aumentar 21 e aumentar 44, e se eu der 2 aumentos iguais? Para ficar um pouco mais equilibrado, para não ter um aumento menorzinho, outro gigante, é ou não é melhor? Ou seja, é uma coisa, inclusive, prática do dia a dia. Faz sentido? Até que faz.
Mas vamos lá, se não fizer sentido para você ou não, é a questão que está aqui, é a questão que pode cair no seu vestibular. Vamos entender passo a passo então? Olha só, o preço de uma determinada mercadoria. Que preço é esse? Não sei, eu vou lá e chamo de X. Ele sofreu duas valorizações, dois aumentos sucessivos, em 2 meses, onde um primeiro aumento foi de 21%. Vamos lembrar? Aula de porcentagem. Para aumentar alguma coisa em 21%, nós vamos multiplicar por 1,21. Para aumentar 21%, multiplica por 1,21. Você viu isso em aula de porcentagem. Adri, legal. E o segundo aumento é de 44%. Se no primeiro foi para relembrar, agora você tem que acertar. Vai lá. Para alguma coisa aumentar 44%, nós vamos multiplicar por 1, boa, 44. É isso aí. Pronto, interpretamos a historinha e disso daqui eu quero a média. Ou seja, eu quero trocar o 1,21 e o 1,44 por outros dois números, tal que eles sejam iguais. Trocar os números diferentes por números iguais. Trocar pela média, para que eu pudesse dar dois aumentos iguais. Tudo bem? Essa que é a analogia, essa que é a ideia. Só que eu quero, você quer, calcular a média entre dois números que estão se multiplicando. Então eu posso trocar os números, mas desde que a multiplicação entre eles continue dando a mesma coisa. Então já faz a continha e deixa anotadinha aí para você. Pega uma calculadora rapidinho e faz. 1,21 vezes 1,44. E deixa anotadinha aí no canto. Pausa o vídeo e faz isso, beleza? Pausou o vídeo, fez a continha, pode fazer também a continha, né, para já treinar um pouquinho a multiplicação de números decimais. Adri, fiz a continha, tá aqui no cantinho. Nós vamos encontrar um número que nós vamos substituir esses dois, de tal maneira que quando eu multiplicar ele por ele mesmo, vai dar essa mesma continha que você fez. E Adriano, se é multiplicação, se são dois números, tal que eu não posso alterar o produto, tal que eu não posso alterar a multiplicação deve se manter, só pode ser a média o quê? Geométrica. E a média geométrica entre dois números vai ser a raiz quadrada. Então nós começamos para calcular a média com a raiz quadrada. Se fossem 3 aumentos, raiz cúbica. Se fossem 7 aumentos, raiz sétima. Pegou? Quem vai aqui dentro? Quem vai no radicando? A multiplicação deles, ou seja, 1,21 vezes 1,44. Meu, Adriano, que trabalheira! Calma. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. 1,21 é 121 sobre 100. E 1,44 é 144 sobre 100. Que, Adriano? Ficou uma tranqueira ainda. Para! São todos o quê? Quadrados perfeitos. E quando estão dentro de uma raiz quadrada, fica legal de resolver. Vai lá. 121. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 144, 12. E a raiz quadrada de 100, 10. Então eu coloquei os números das raízes quadradas de cada um deles. Adriano, 11 vezes 12, 132. E 10 vezes 10, 100. E 132 sobre 100 vai dar 1,32. Não erre agora. Quando eu coloco 1,32, esse cara está representando a média de valorização. E 1,32 representa um aumento de 32%. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de aumentar 21% e depois 44%, eu podia dar dois aumentos de 32%, que ao final daria o mesmo aumento total. Lembra aquela continha que você fez antes e deixou anotada? Agora faz ela de novo. Faz 1,32 vezes 1,32. Porque esse cara vai ali e esse mesmo cara vai ali. Então tem que dar o mesmo produto no final e você vai conferir as continhas e vai dar o mesmo produto. Pegou? Legal, né? E Adriano, cai muito? Não, não cai tanto assim nas provas de vestibular. Mas a hora que cair, vai fazer um sucesso. Mas na realidade o sucesso vai ser você, aqui no MTM, que você está sendo muito bem preparado para qualquer questão que possa vir.